Olá, pessoal! Vamos então dar continuidade às aulas de síndrome nefrótica. Nesse módulo, vamos começar falando sobre o conceito de síndrome nefrótica. Síndrome nefrótica pressupõe uma tríade, a presença de uma tríade. É uma condição edematosa, logo, o primeiro componente dessa tríade é a presença de edema. O outro componente fundamental à tríade é a hipoalbuminemia. Então, esse paciente deve ter uma albumina sérica menor que 3 gramas por decilitro. E como o outro componente da tríade e importantíssimo é a presença de proteinúria superior a 3,5 gramas em 24 horas no adulto, em criança superior a 50 miligramas por quilo por dia. A presença de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia são frequentes, mas não são essenciais ao diagnóstico. A doença trombótica também é frequente, mas também não é condição indispensável ao diagnóstico, é considerada mais como uma complicação. Outros achados podem estar presentes, mas também não entram como critério diagnóstico de síndrome nefrótica. É a hipertensão, a hematúria, que pode ser variável, e a presença de insuficiência renal. É importante ressaltar que esses dados, hipertensão, hematúria e insuficiência renal, estão relacionados à síndrome nefrítica. Logo, eu posso ter um paciente com um quadro típico de síndrome nefrótica que pode ter um ou outro componente da síndrome nefrítica. Então, a gente fala paciente com síndrome nefrótica com um componente nefrítico. Mas quando você avalia o paciente, você observa que o quadro de síndrome nefrótica é preponderante. Existem situações de síndrome nefrítico-nefrótica, onde as duas condições coexistem, mas isso é uma outra história. Então, o que a gente precisa aprender aqui, guardar, que para eu falar que o paciente tem síndrome nefrótica, isso pressupõe a presença de edema, albumina sérica menor que 3 gramas por decilitro e uma proteinúria superior a 3,5 gramas em 24 horas. Vocês vão identificar em algumas referências bibliográficas a correção da proteinúria por área de superfície corporal. E aí vocês vão encontrar proteinúria superior a 3,5 gramas por 1,73 metros quadrados de superfície corporal em 24 horas. Na prática, a gente considera acima de 3,5 gramas em 24 horas. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a proteinúria. Essa proteinúria é glomerular, ou seja, ela se dá porque ocorre o aumento da filtração de macromoléculas através da barreira de filtração glomerular. Então, aquilo que a gente comentou na aula do módulo anterior, né? Nós tínhamos, então, uma barreira de filtração glomerular que perde a sua integridade por lesão principalmente ao podócito. Então, o podócito é o principal alvo de lesão nas doenças que causam síndrome nefrótica. Bem, essas alterações estruturais na barreira de filtração glomerular compreendem a fusão dos pés dos podócitos, redução do número dos podócitos e desregulação da fenda diafragmática. A principal perda de proteína se dá às custas de albumina. A albumina é o principal marcador aqui de que existe uma agressão à barreira de filtração glomerular. Mas outras proteínas também são perdidas pela urina. Por exemplo, inibidores da coagulação, por isso que esses pacientes tendem a ter um estado de hipercoagulabilidade, sendo mais prevalente situações de trombose. Imunoglobulinas também são perdidas, o que pode, pelo menos, explicar em parte a maior prevalência de infecção nesses pacientes com síndrome nefrótica. Perdem também a proteína ligadora de vitamina D e acontece a gente encontrar paciente com hipocalcemia relacionada a essa perda de proteína ligadora da vitamina D. Vamos lá, o edema. Eu vou localizar esse edema aonde? Se é um paciente que não está acamado, um paciente que mantém a sua atividade diária, né, que está ativo no leito, eu vou encontrar principalmente aqui o edema em membros inferiores, especialmente no tornozelo, nos pés e também nas pernas, né? Lembrando que, por motivos gravitacionais, a pressão hidrostática nesses locais, ela é maior,
normalmente já é maior. Como você tem redução da pressão oncótica, né, e aumento a pressão hidrostática intravascular se mantém e você tem uma redução da pressão oncótica. Logo, é de se imaginar que aqui você vai realmente encontrar mais edema. E edema periorbitário e edema em bolso escrotal também são frequentes, porque aqui eu tenho tecido conjuntivo frouxo. Então, a pressão hidrostática tecidual, ela é menor nesses locais, né? E aí, numa situação onde você tem uma redução da pressão oncótica intravascular, num local onde a pressão hidrostática tecidual é menor, né, com a manutenção da pressão hidrostática intravascular, é de se esperar também que haja maior transsudação nesses locais. Gente, esse edema, ele pode se tornar um edema generalizado, que a gente chama de anasarca, né? Esse edema generalizado, eu tenho aí as imagens de pacientes com edema facial, mas também aumento do volume abdominal. Notem essa criança aqui com edema periorbitário, olha os bracinhos também edemaciados, a mãozinha, e um aumento do volume abdominal. Isso aqui é a imagem de uma criança com malária e síndrome nefrótica secundária à malária, lá na África. Essa imagem mostra também um paciente jovem, também com quadro de anasarca. A gente observa, não está tão nítido, mas a gente vê aqui o aumento do volume abdominal, edema também em membros inferiores, o rostinho também mais edemaciado e os braços também. Observe essa imagem, isso aqui é o dorso de uma paciente, aqui seria a região cervical, os ombros e o dorso. Notem aqui, gente, o edema importante. Essa imagem, ela é muito interessante para lembrar que o paciente acamado, o paciente ele pode ter edema mais na região dorsal e sacral, né? E aí você não vai ver aquele edema tão importante em membros inferiores, mas mais na região onde ele fica deitado, né? Por gravidade, o edema fica mais pronunciado no dorso, na região sacral. Esses pacientes em anasarca podem inclusive ter derrame pleural bilateral, assim como a ascite. E essa imagem é para a gente lembrar que o paciente com edema generalizado, a gente tem que pensar em diagnósticos diferenciais, né? Síndrome nefrótica é um dos diagnósticos diferenciais, mas eu posso ter um paciente com insuficiência renal, com insuficiência hepática, um paciente com uma desnutrição proteica, o achocor, por exemplo, né? Com albumina sérica reduzida. Então, a gente tem que lembrar dos outros diagnósticos diferenciais. Um outro diagnóstico diferencial também importante é um paciente com uma insuficiência renal, ou seja, um paciente com doença renal crônica categoria 4 e 5, que é uma doença renal crônica em fase mais avançada, ou uma injúria renal aguda, com perda significativa da função renal. O paciente ele pode ter também um quadro de anasarca e não ser necessariamente síndrome nefrótica, né? Você vê que a gente, quando fala em síndrome nefrótica, na tríade não tem insuficiência renal. Insuficiência renal é um componente da síndrome nefrítica, é um componente nefrítico. Então, eu posso ter um paciente com insuficiência renal avançada e por isso ele tem anasarca, entra como diagnóstico diferencial. O edema é explicado por dois mecanismos possíveis: a teoria do underfill e a teoria de reabsorção primária de sódio em túbulos coletores. Na teoria do underfill, como que isso se explica? Tudo começa com a hipobuminemia severa. Na verdade, começa anteriormente por uma proteinúria, né, importante, que vai levar à hipobuminemia, né? Lembrando que eu vou mostrar para vocês um pouco melhor depois os mecanismos relacionados à hipobuminemia. Mas a gente tem então a hipobuminemia determinando a saída do fluido para o espaço intersticial, né, por redução da pressão oncótica, com consequência a ativação de todos esses sistemas e maior reabsorção tubular de sódio. Mostrando melhor para vocês aqui o racional da teoria do underfill. Então, a princípio, eu teria uma proteinúria importante, né, síndrome nefrótica, hipobuminemia, levando à redução da pressão oncótica com redução do volume intravascular. E essa redução do volume intravascular que determinaria a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, que faz retenção de sódio, ativação do sistema nervoso simpático, aumento da secreção de ADH por mecanismos não osmóticos, menor sensibilidade do fator natriurético atrial,
por maior reabsorção tubular de sódio e, finalmente, todos esses mecanismos levariam então à retenção de sódio e água. Por que a teoria do Underfield não explica tudo? Por que eu preciso pensar em outro mecanismo relacionado, explicando o edema, a retenção de sódio? Lembrar, gente, que sempre que eu vejo um paciente edemaciado, eu entendo que ele tem excesso de sódio corporal total. Então, se tem edema, tem retenção de sódio, né? Agora, por que eu não posso explicar tudo para o mecanismo do Underfield, né? Não é possível explicar o edema somente com a teoria do Underfield, porque na maioria dos pacientes existe a queda da albumina sérica intravascular? Existe, mas também há queda da proteína do líquido intersticial. Então não cai só a albumina dentro do vaso. O valor da proteína, né, concentração de proteína de albumina no líquido intersticial também cai. Então isso não vai mudar o gradiente de pressão oncótica transcapilar. Dessa forma, o fluido não escaparia para o interstício, porque não haveria uma pressão oncótica intravascular menor do que a pressão oncótica do interstício. As duas caem, né? Não havendo redução do volume intravascular. Portanto, eu preciso de uma outra teoria. E a teoria da retenção direta renal do sódio é que parece explicar melhor, né? Então, em pacientes com síndrome nefrótica, ocorre uma reabsorção de sódio primariamente nos túbulos coletores, né? Aumenta a reabsorção tubular de sódio por um mecanismo primário, né? Assim, a gente explica, inclusive, por que eu consigo usar diurético nesses pacientes sem eles fazerem a depressão excessiva do volume intravascular, pelo menos sem que a maioria o faça, né? Claro que se eu usar diurético excessivamente, eu acabo levando a depressão do volume intravascular. Mas esses pacientes costumam tolerar razoavelmente bem. Se fosse um paciente cujo mecanismo principal fosse a depressão do volume intravascular, ele não toleraria o uso de diurético, que é um pilar do tratamento desses pacientes, o tratamento do edema, né? Vamos lá. Hipoalbuminemia. O mecanismo não é completamente compreendido. Olha só, gente, existe perda proteica por excreção urinária? Existe. Só que a gente percebe, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, que eu tenho, por exemplo, paciente que faz diálise peritoneal, né? Na diálise peritoneal, ele retira as toxinas urêmicas por uma solução de diálise. É colocada uma solução de diálise dentro da cavidade abdominal do paciente, e essa solução de diálise, ela vai levar, quando o paciente estiver bem dialisado, né, a ureia, a creatinina, mas também a albumina é perdida pela solução de diálise. E esse paciente que faz diálise peritoneal, ele pode perder pela solução de diálise grande quantidade de albumina. E o que é interessante é que paciente que faz diálise peritoneal, quando comparado a paciente com síndrome nefrótica, ambos perdendo a mesma quantidade de proteína, o paciente com síndrome nefrótica tem albumina sérica menor. Então, preste atenção, gente, eu tenho duas categorias de pacientes. Essas duas categorias perdem proteína na urina. Pacientes com síndrome nefrótica e pacientes que perdem proteína pela solução de diálise. Os dois perdendo, em média, a mesma quantidade. Por que o paciente com síndrome nefrótica tem albumina sérica no sangue menor? E aí começaram a investigar. O que eles perceberam? O paciente com síndrome nefrótica tem o catabolismo de proteína em células tubulares. No túbulo contornado proximal, parte da proteína que é perdida lá no glomérulo, ela é destruída dentro dessas células tubulares proximais. Logo, aparece lá na urina uma quantidade menor do que ele realmente está perdendo. Esse é um ponto. O outro ponto é que esse paciente com síndrome nefrótica, especialmente que tem síndrome nefrótica primária, o que significa isso? Síndrome nefrótica por uma doença que começou no rim mesmo. Não é a síndrome nefrótica por uma doença sistêmica. Por exemplo, eu posso ter síndrome nefrótica por diabetes. Aí é uma síndrome nefrótica secundária. O que se observou? Em pacientes com síndrome nefrótica primária, ou seja, síndrome nefrótica por uma doença que começou no rim, uma glomerulopatia, existe normalmente uma produção
hepática de albumina. E quando a albumina cai no sangue, isso é um estímulo para a produção de albumina. Como que isso acontece? Sempre que eu tenho hipoalbuminemia, há redução da pressão oncótica, e essa redução da pressão oncótica estimula o fígado a produzir albumina. Só que em pacientes com síndrome nefrótica por doença glomerular, doença que começou lá no rim, a liberação de algumas citocinas, por exemplo, TNF, interleucina 1, que não deixam o fígado produzir albumina como ele normalmente produziria pela redução da pressão oncótica. Então, há uma supressão da síntese hepática de albumina em pacientes com síndrome nefrótica primária. E aqui é o que eu falei para vocês, eu tenho paciente fazendo diálise peritoneal, a gente vai ter a oportunidade de conversar melhor sobre o que é a diálise peritoneal. Nesse momento eu preciso que vocês saibam que quem faz diálise peritoneal, no processo de diálise, ele perde albumina pela solução de diálise. Enquanto o paciente com síndrome nefrótica também perde albumina pela urina. Quando comparado os pacientes que fazem diálise peritoneal e pacientes com síndrome nefrótica com perda de albumina diária semelhante, o que a gente observa? A gente observa que o paciente que tem síndrome nefrótica, mesmo com a mesma perda de proteína por dia, quem tem síndrome nefrótica tem uma albumina no sangue menor do que um paciente que faz CAPD e que tem a mesma perda de proteína. Entenderam? Então, olha só, parece que quem tem síndrome nefrótica tem um motivo para ter albumina sérica mais baixa. Como eu falei para vocês, existe o catabolismo proteico no túbulo contornado proximal, então, na verdade, ele perde mais proteína na urina do que parece, porque uma parte foi destruída em célula tubular proximal. E, mais que isso, parece que quem tem síndrome nefrótica, ele inibe a produção sérica de albumina pelo fígado, pela produção de citocinas, tá certo? Em relação à hiperlipidemia e à lipidúria, né? A gente sabe que esses pacientes podem ter hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, isso é frequente, apesar de não ser um critério indispensável diagnóstico. O que acontece? Do mesmo jeito que a redução da pressão oncótica estimula o fígado a produzir albumina, também parece estimular a síntese hepática de lipoproteínas. Isso resulta em hipercolesterolemia. Há ainda diminuição do clearance, ou seja, da eliminação, né, dessas lipoproteínas. Isso ajuda a explicar o desenvolvimento da hipercolesterolemia. E esses pacientes, por terem o colesterol aumentado, parece que tem sim uma aterogênese acelerada, tá? Então, isso justifica a hipercolesterolemia. E por que a hipertrigliceridemia? Porque há um metabolismo lipídico de uma forma geral prejudicado, tá? Bem, como é que eu faço a investigação clínico-laboratorial de um paciente com síndrome nefrótica? Pelo menos um paciente que chega para você e você, é provável que seja síndrome nefrótica. Como é que eu faço essa investigação? Por exemplo, um paciente chega para você em Anasarca, você tem que investigar. Primeiro exame é o EAS. Se for síndrome nefrótica, o que você espera encontrar aqui? Proteinúria, 3, 4 cruzes, né? O EAS detecta a proteína, a única proteína que o EAS detecta é a albumina, e detecta a albumina quando a albumina está acima de 300 miligramas em 24 horas. Mas eu estou falando de um diagnóstico que pressupõe uma proteinúria maior que 3,5 gramas em 24 horas. Então, o EAS vai conseguir detectar. Uma vez detectado, eu vou ter que fazer a quantificação dessa proteinúria através da urina de 24 horas ou através da relação proteína-creatinina. E aí eu faço a quantificação da proteinúria em 24 horas, tá? Quanto que o paciente realmente está perdendo de proteína em 24 horas, já que o EAS é um exame qualitativo. Um outro exame que é importante para diagnóstico é dosar a albumina sérica, né? Já que também o diagnóstico pressupõe uma albumina sérica menor que 3 gramas por decilitro. Eu posso fazer um exame mais detalhado pedindo a eletroforese de proteínas séricas, que vai me dar informações além
da hipobuminemia. Então, se eu tiver elevação de alfa-2 e beta-globulinas, eu vou entender que eu estou lidando com um paciente que tem uma doença há mais tempo, que essa albumina já está baixa há algum tempo. Se esse paciente tiver gama-globulina normal ou elevada, eu vou entender que essa síndrome nefrótica é secundária a infecções crônicas, hepatopatias crônicas ou doenças autoimunes. Então, me dá mais pistas diagnósticas. Eu vou ainda pedir a creatinina sérica para avaliação da função renal. Posso estimar a taxa de filtração glomerular. É importante, inclusive, que eu faça isso antes de tratar o edema e antes de tratar a doença glomerular que a gente vai ver na próxima aula. Tenho que dosar o lipidograma, como eu disse para vocês, é comum encontrar dislipidemia. Doso a glicose, porque uma das causas mais comuns de síndrome nefrótica secundária, a causa mais comum de síndrome nefrótica secundária é o diabetes. E o ultrassom renal, porque esse paciente pode ter indicação de biópsia renal e para poder programar a biópsia eu preciso saber como está o córtex renal, saber se ele tem os 2 rins, como está o tamanho do córtex renal e a relação córtico-medular, tá? Isso é fundamental. Bem, como é que é o sedimento urinário? Quando eu faço o EAS, né, lembra que eu tenho elementos anormais e sedimentoscopia. Então, no momento da sedimentoscopia, essa urina, ela vai ser centrifugada e o sobrenadante vai ser descartado e o sedimento vai ser colocado numa lâmina para que a gente possa olhar para essa urina. Bem, a gente sabe que nos elementos anormais eu vou identificar a proteína maciça. Mas como é que vai estar o sedimento? Eu vou ter poucas células e poucos cilindros. Eu posso identificar a lipidúria. E essa lipidúria, esses lipídios, essa gordura, né? Ela pode estar sozinha, livre, na urina, ou pode estar em cilindros, formando o que a gente chama de cilindros granulosos, na verdade, no interior das células, essas células grudadas em cilindros, ou até a gordura livre, mas grudada no cilindro, livre assim, fora da célula, mas grudada nos cilindros gordurosos, né? Quando a gordura se liga ao cilindro, eu chamo de cilindro gorduroso. E essa gordura ainda pode estar aprisionada em células epiteliais, células tubulares. Quando for assim, eu vou chamar essa célula, que agora tem gordura no seu interior, de corpo gorduroso oval, né? Então, esses corpos gordurosos ovais são quando eu tenho célula epitelial que se descamou, se destacou da membrana basal e a gordura dá dentro dessa célula. São os corpos gordurosos ovais ou corpos ovais, né? Como eu já disse, também a gordura pode estar livre na urina. Sob luz polarizada, então é uma análise mais detalhada da urina, eu vou fazer análise sob luz polarizada, eu posso identificar então a cruz de Malta. Isso aqui, gente, é uma imagem de um cilindro gorduroso. Observem que a gordura, ela pode estar assim, ela pode estar maiorzinha ou menorzinha, né? Então, o que a gente observa para fazer o diagnóstico diferencial até de um cilindro hemático é que eu tenho tamanhos muito distintos. Posso ter tamanhos bem pequenininhos, bem menores que uma hemácia, e essa gordura também pode ficar bem grande, né? Bem maior que o tamanho da minha hemácia, tá? E quando eu avalio sob luz polarizada, né? Eu posso encontrar, então, o que a gente chama de cruz de Malta. Então, aqui, ó, é o mesmo cilindro, assim, não, é um outro cilindro, né? Do mesmo jeito, poderia ser aquele mesmo cilindro, né? Então, um cilindro gorduroso, mas visto sob luz polarizada. E aí a gente vai ver aquelas gotículas de gordura com essa imagem aqui, parece a cruz de Malta, né? Que é aqui, ó, para vocês não esquecerem do Vascão, né? Vamos falar agora das possíveis complicações em pacientes com síndrome nefrótica. Esse paciente ele pode evoluir com malnutrição proteica, seja porque ele tem perda de proteína pela urina, uma proteinúria maciça, né, com perda de massa magra, ou porque ele tem edema generalizado e
Nesse sentido, existe também edema de trato gastrointestinal. E aí o paciente pode evoluir com anorexia e o vômito pelo edema de trato gastrointestinal. Isso também pode contribuir para a malnutrição proteica. Esse paciente pode ter complicação, a hipovolemia relativa, resultado da diurese excessiva em pacientes com albumina menor que 1,5 gramas por decilitro. Lembrem, quando eu tenho uma albumina sérica baixa, a pressão oncótica está menor, né? E para poder, quando chega o sangue lá na arteríola aferente, que vai atravessar os capilares glomerulares, para que ocorra a filtração glomerular, a pressão hidrostática tem que ser maior do que a pressão oncótica, certo? Se eu tenho uma pressão oncótica muito baixinha, o que acontece? A pressão hidrostática vai estar bem maior do que a pressão oncótica e vai haver uma filtração ainda maior, então vai ter diurese excessiva, né? E isso pode levar a hipovolemia relativa. E em crianças, pelo deslocamento de fluido para o intestício, né? Gente, injúria renal aguda, né? A injúria renal aguda, ela é particularmente importante em pacientes com proteinúria severa e hipovolemia. Sempre que eu falo em injúria renal aguda, gente, a gente sempre fala que ela é multifatorial. E é verdade. Geralmente eu tenho mais de um fator envolvido. Eu tenho o fato do paciente ter uma hipovolemia relativa, né? Edema intersticial, injúria tubular isquêmica e uso de anti-inflamatório. Eu tenho que avaliar caso a caso. Por exemplo, dose excessiva de diurético pode ser o motivo do paciente evoluir com injúria renal aguda. Isso aqui é um ponto importante também, né? O tromboembolismo pode estar presente em 10 a 40% dos pacientes. Esse tromboembolismo pode ser arterial ou venoso, pode se manifestar clinicamente como trombose venosa profunda ou como trombose de veia renal. O mecanismo é desconhecido, mas existem alguns fatores assim que a gente pode entender que sejam fatores que estejam contribuindo, né? A gente falou que tem alguns fatores que inibem a coagulação que são perdidos pela urina. Então, isso pode contribuir para a trombose. Quando é que eu vou suspeitar de trombose de veia renal? Eu suspeito quando eu tenho um paciente com uma dor em flanco, hematúria macroscópica e quando há declínio da função renal. Mas o declínio da função renal ocorre quando essa trombose de veia renal é bilateral. Isso aqui é importante até para a prova de residência, né? Dentre as glomerulopatias, a que mais se manifesta com trombose de veia renal é a glomerulonefrite membranosa, que a gente vai ter a oportunidade de falar na próxima aula. Especialmente quando o paciente tem uma perda de proteinúria em 24 horas superior a 10 gramas, tá? Infecção, o mecanismo também não é bem conhecido, mas baixos níveis séricos de IgG diante da sua perda urinária pode ser uma das causas, tá certo? Eu agradeço, vamos ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham aproveitado. Na próxima aula a gente vai começar com esse quadrinho aqui, mas a gente se vê na segunda-feira para a gente poder continuar. Um grande abraço a todos.